Então iniciamos mais uma videoaula do tema modelagem de dados, portal Criativamente. E nesta videoaula nós vamos trabalhar com o exercício 4 e com novidades, com alguns recursos novos que nós vamos incorporar ao nosso projeto conceitual e terão consequências no projeto lógico. São as duas etapas, os dois projetos que nós estamos trabalhando. A ideia aqui é a seguinte: precisamos montar um banco de dados que nos permitirá cadastrar funcionários. Esses funcionários, cada funcionário estará enquadrado em um estado civil. Cada funcionário mora em uma cidade, a cidade fica num determinado estado, mas o funcionário também está alocado em um departamento da empresa. O levantamento de requisitos feito nos apontou e nós já organizamos nesta tabela que aqui apresentamos. O que temos de novidade aqui é que alguns dos atributos estão subdivididos e nós vamos representar essa subdivisão no nosso projeto conceitual. Então nós temos o seguinte, todo funcionário será identificado pelo seu nome e pelo seu sobrenome. Portanto, nós teremos o nome do funcionário, provavelmente dito, separado. Como naqueles cadastros que nós fazemos em páginas da internet, eventualmente, em que informe seu nome e depois no outro campo informe seu sobrenome. É mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, é exatamente a mesma coisa. Depois, todos os funcionários terão seus documentos registrados. Mas quais são os documentos? A carteira de trabalho, a CTPS, o CPF e o RG. No entanto, a CTPS vai ser subdividida entre o número da CTPS e a série. O CPF é o próprio número, ele não tem subdivisão. E o RG, quando alguém nos pergunta qual é o seu RG, nós informamos não só o número, mas também temos que informar o órgão emissor e a data de emissão. Então, essa ideia de organização dos atributos em subdivisões, ela vai ser representada no projeto conceitual. Então, se temos atributos referentes à entidade funcionário, nós vamos aqui iniciar o projeto conceitual incluindo a entidade funcionário. Toda entidade obrigatoriamente tem o seu atributo identificador, que vai ser aqui no caso ID funcionário. E como nós temos aqui muitos atributos, eu já vou expandir a nossa entidade, eu vou aumentar o tamanho dela para facilitar ao máximo a organização aqui dos atributos. Veja bem, como que nós vamos representar aqui no projeto que todo funcionário terá a sua identificação composta por nome e sobrenome. Então nós temos aqui um atributo composto, ele vem com esse layout. Então esse asterisco indica que esse atributo aqui, na verdade, ele vai ser decomposto em duas ou mais partes. Então vamos por etapas. Isso daqui, esse atributo, ele se chama identificação. E aqui eu já não estou usando mais acentuação, já não estou usando mais caracteres especiais. Veja que funcionário já coloquei sem acento também. E aqui seguindo, a identificação vai ser formada pelo nome e sobrenome. Então esse atributo aqui é o atributo nome e esse é o atributo sobrenome. Então o que temos até esse momento é: a entidade funcionário tem o seu atributo identificador ID funcionário, um atributo composto chamado identificação, que é composto por nome e sobrenome. Esses dois atributos são atômicos, pois eles não são subdivididos. Um atributo composto é formado por outros atributos. E um atributo é atômico quando ele não é subdividido. Nós vamos ver mais detalhes aqui agora. Todo funcionário, agora a gente vai tentando organizar isso da melhor maneira. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Então todo funcionário precisa apresentar seus documentos.
Só que o documento é subdividido, ele é composto. Portanto, nós vamos inserir aqui um atributo composto, só que por questões de layout. Eu vou trazer para o lado de cá, tentando criar a melhor visualização possível. Então, todo funcionário ele vai ter, aqui nós vamos pôr documentos. Ainda assim nós vamos precisar de mais espaço, então eu vou fazer o seguinte, não vou me preocupar muito com o layout agora, só quero tentar não deixar bagunçado. Vou trazer para cá, que a visualização ela é só uma questão, o layout é só uma questão estética, mas ajuda na interpretação. Então vamos lá. Funcionário tem um atributo composto chamado documentos. Nós estamos tratando aqui, ó, documentos. Esse documento ele vai ter um atributo composto chamado CTPS. Então, eu não vou precisar desse daqui, eu não vou precisar desse daqui. E dentro de documentos, ou encadeado em documentos, eu vou colocar mais um composto chamado, olha aqui, ó, CTPS. Eu volto dando um Ctrl O para criar a visualização. E a CTPS vai ser dividida em número e série. Então aqui eu coloco número sem acentuação e aqui eu coloco série sem acentuação. Então perceba que o que nós colocamos aqui, que todo funcionário terá seus documentos. Quais são eles? Por enquanto nós colocamos a CTPS, que é formada por número e série. Agora nós vamos falar que documento também é formado por CPF, só que o CPF não é subdividido. Portanto, um atributo atômico aqui em documentos. Ah lá, ele trouxe aqui para baixo. Ó. Esse atributo vai ser o atributo CPF, que não será subdividido. E depois nós vamos ter mais um atributo atômico chamado RG. Desculpe, mais um atributo composto chamado RG. Então, atributo composto em documentos. Esse atributo vai se chamar RG. E o RG vai ser formado por número mais órgão emissor, sem acento, e mais um atômico, data de emissão. Então, eu pego aqui um atributo atômico, clico em RG e ele coloca a data e emissão também sem acento. Já ficou um pouquinho empacotado aqui, né? A gente pode movimentar para cima, para baixo, mas o ideal é a gente criar a melhor visualização possível. Assim eu acho que ficou legal. Está um pouquinho apertado aqui, mas dá para explicar para vocês. Vamos dar um clique no salvar. O que estamos produzindo aqui é o projeto conceitual referente ao exercício 04. Já tinha feito, mas estou salvando por cima, porque estou fazendo novamente. E aqui nós temos um pequeno problema, uma questão a resolver. Funcionário. Eu tenho dois atributos atômicos com o mesmo nome, número e número. E não pode, na mesma entidade não pode. Tem que ter alguma coisa que diferencie esse atributo desse. Então eu vou renomear esse primeiro número aqui, é o número da CTPS. Então ao invés de colocar apenas número, nós vamos pôr número da CTPS. E esse outro número aqui é o número do RG. Então vou colocar assim, ó, número do RG. Muito bem. Agora nós já temos o nosso projeto, a nossa entidade funcionário prontinha. O que nós precisamos agora? De uma entidade Estado Civil. Então, Estado Civil, sem espaço. Toda entidade tem o seu atributo identificador, que é o ID Estado Civil. E além disso, nós vamos ter o nome. Muito bem. Mas alguém poderia me perguntar, Wagner, olha, existe um atributo atômico nome aqui e um outro atributo atômico nome aqui. Isso não tem problema? Não, nesse caso não, porque esse nome pertence
à entidade funcionário, enquanto que esse nome pertence à entidade Estado Civil. Nenhum problema, aqui nós não temos nenhum problema. Depois nós precisamos da entidade cidade, como nós já fizemos algumas vezes. Então, cidade, e depois toda entidade tem o seu atributo identificador, portanto, este aqui é o ID cidade. E o que nós temos de cada cidade? O atributo nome. Nome. Perfeito. Depois, a entidade estado. Por que precisamos da entidade estado? Porque temos dois atributos a serem encaixados nela: nome e sigla. Então, entidade estado e primeiro o seu atributo identificador. Então, aqui ID estado com dois atributos atômicos, nome e sigla, ou sigla e nome. Nome e sigla. Então, Ctrl O. E por fim, nós temos a entidade departamento, que tem o seu atributo identificador ID departamento e o seu atributo atômico nome. Aqui eu cometi um erro. Então vamos lá. A entidade é departamento, caixa baixa, departamento, com o atributo atômico ID departamento e o atributo atômico nome. Muito bem. Então, os atributos levantados no projeto conceitual, no levantamento de requisitos, digo, já foram destacados aqui. Agora nós precisamos fazer os relacionamentos. Precisamos de mais espaço aqui, porque certamente não vai dar para acompanhar tudo, e nós vamos passo a passo criando os relacionamentos. Veja bem, como que nós fazemos isso? Só ir seguindo a sequência. Um funcionário tem um estado civil, portanto nós temos um relacionamento entre a entidade funcionário e a entidade estado civil. Um funcionário tem um estado civil. Vamos tentar melhorar a disposição disso. Vou trazer mais para cá. Aqui já ficou melhor. Vou pegar o estado civil e trazer para cá. Esses dois atributos eu vou jogar para cá. Tudo isso é estética. E agora sim, ó, o relacionamento entre estado civil e funcionário. Levo para cima. Muito bem. Como é que nós vamos dizer que funcionário tem estado civil? Então, vamos identificar aqui pelo termo tem. E agora a lógica lá, né? A informação. Um funcionário tem um estado civil. Então, como é que fazemos isso? Um funcionário tem um estado civil. E, na sequência, para um estado civil, podemos ter nenhum ou vários funcionários. Então, para um estado civil, podemos ter nenhum ou vários funcionários. 0N, esse relacionamento já está concluído. Próxima etapa. Um funcionário mora em uma cidade. Então, nós teremos uma relação entre funcionário e cidade. Pegar a cidade, vamos trazer para cá, joga para cá, joga para cá, Ctrl O para alinhar, e eu digo que há um relacionamento entre cidade e funcionário. Agora é trabalho de tentando deixar o projeto mais arrumadinho possível. Tá ótimo. Funcionário mora em cidade. Então, vamos identificar aqui com o termo mora e estudar a situação. Então, um funcionário mora em uma cidade. Um funcionário mora em uma cidade. Enquanto que, para uma cidade, podemos ter nenhum ou vários funcionários moradores.
Para uma cidade, podemos ter nenhum ou vários funcionários. 0N já está pronta mais uma etapa do nosso projeto conceitual. Na sequência, uma cidade fica em um estado. Então nós temos um relacionamento entre cidade e estado. Eu vou pegar o estado, vou trazer mais para cá. Ctrl O para alinhar. E aqui, relacionamento entre cidade e estado. Então, uma cidade fica em um estado, uma cidade fica em um estado, e por fim, em um estado nós podemos ter nenhuma ou várias cidades. Em um estado podemos ter nenhuma ou várias cidades. Perfeito? A única coisa é que esqueci de colocar o termo aqui da relação. Então, cidade fica no estado. Clique no salvar. E a última etapa, um funcionário trabalha em um departamento. Portanto, há uma relação entre entidade funcionário e departamento. Funcionário e departamento. Funcionário trabalha no departamento. Como é que funciona isso? Um funcionário trabalha em um departamento. Um funcionário trabalha em um departamento. E em um departamento do nosso banco de dados podemos não ter funcionários, mas podemos ter vários. Então, em um departamento podemos não ter funcionários, mas podemos ter vários. 0N. Só vou corrigir aqui que eu dei um espacinho a mais. E eu já vou aproveitar e corrigir aqui também o texto, que eu coloquei um Rzinho a mais aqui. Um funcionário trabalha em um departamento. Já corrigi, aproveitei e corrigi os dois. Muito bem. Nosso projeto conceitual está pronto e vamos fazer aquela análise agora, identificar os tipos dos relacionamentos. Máximo e máximo. Então, esse relacionamento tem como máximo 1 e N, portanto, ele é do tipo 1 para N. Nós vamos colocar aqui uma observação, como temos feito. Esse é um relacionamento do tipo 1 para N. Lembrando que esse destaque em azul não faz parte do projeto e nós estamos utilizando apenas para ilustrar que esse relacionamento ele tem essa característica do tipo 1 para N. Este relacionamento aqui, máximo 1 e N, portanto ele também é do tipo 1 para N. Este relacionamento aqui, 1 e N, então também é do tipo 1 para N. E este relacionamento 1 e N, então ele também é do tipo 1 para N. Perfeito. Então estamos aqui com o nosso projeto conceitual concluído. Este projeto representa este levantamento de requisitos com essas regras de relação entre as entidades. A construção do projeto conceitual é fundamental para o sucesso da modelagem do banco de dados. Feito isso, nós vamos então gerar o nosso projeto lógico. E aqui, nessa situação, só vou dar um clique no salvar antes. Nessa situação, primeira etapa, o BR modelo, ele já começa, a primeira coisa que ele fez, para cada entidade, ele já gerou uma tabela. E como nós temos agora atributos atômicos, o BR modelo nos pergunta o que nós queremos fazer com os atributos atômicos, atributos compostos. O BR modelo nos pergunta o que queremos fazer com os atributos compostos encontrados. Nós podemos criar uma tabela separada para acomodar esses atributos, que não é o caso, ou podemos incluir os atributos na própria tabela. É isso que nós queremos fazer. E aí eu respondo, porque ele tem mais um atributo composto, e foi isso que aconteceu.
E eu vou explicar aqui qual é o impacto de termos atributos compostos no nosso projeto conceitual. Só dando uma melhoradinha aqui no layout, tá tudo bem, já dá para ver. Veja bem, vou dar um clique aqui no salvar, porque eu não quero perder nada. Então esse é o lógico do exercício 04. Veja só, vamos voltar aqui um pouquinho no conceitual 4. Fique atento ao seguinte: uma entidade terá um atributo identificador e uma série de outros atributos. Atributos atômicos, atributos compostos que podem ser decompostos. Atributos compostos que podem ser decompostos. Atributo decomposto que pode ser decomposto. E assim por diante. Quando nós gerarmos o projeto lógico, quais atributos serão transportados para as tabelas? Grave bem isso, somente os atributos atômicos. Os atributos compostos não serão transportados para o projeto lógico. Vamos ilustrar. Funcionário, entidade funcionário. Observe que há o atributo composto identificação, formado por nome e sobrenome. Se nós olharmos o lógico, perceba que funcionário tem nome e sobrenome, mas não tem identificação, ou seja, aquele atributo composto identificação, ele não será uma coluna da tabela. Mas por que a gente coloca então? Por que a gente coloca? Só para apresentar, compor um relatório gráfico. É um relatório, o projeto conceitual é um relatório em forma de gráfico. Ao analisar esse gráfico, nós temos que todo funcionário deve ser identificado pelo seu nome e sobrenome. Portanto, quando montarmos a tabela funcionário, nós deveremos informar apenas o nome em uma das colunas e o sobrenome em outra coluna. E esses dois campos é que comporão a identificação do funcionário. Vamos ver outro exemplo. Funcionário tem documentos. Esses documentos são formados pelo CTPS, CPF e RG. No entanto, CTPS é formado pelo número e série. Então, o que comporá a tabela funcionário? Número e série. CTPS não, pois ela é composta por esses dois. O CPF sim, porque ele não é decomposto, ele não pode ser explodido, não pode ser decomposto. E o RG será composto pelo número, pelo órgão emissor e pela data de emissão. Então, documento não entrará, CTPS não entrará, RG não entrará, mas entrarão número CTPS, série, CPF, número do RG, órgão emissor e data de emissão. Vamos dar uma olhada no lógico e nós vamos perceber, ó, número do CTPS e série, CPF, número do RG, órgão emissor e data de emissão. Exatamente os atributos atômicos que nós vimos lá no projeto conceitual. Vamos voltar aqui, ó. Não há atributos compostos, não há atributos compostos. Aqui também não há atributos compostos. E no departamento também não. Então, deixa eu voltar aqui no lógico. Isso tudo impacta. Então, temos que Estado Civil vai ser formado por ID, Estado Civil e nome. Cidade vai ser formado por ID, Estado Civil e nome. E ID cidade e nome. Estado vai ser formado por ID Estado, nome e sigla. E departamento vai ser formado por ID departamento e nome. Ótimo. E as chaves estrangeiras? Como é que elas foram geradas? Foi o esqueminha que nós vimos em alguma das videoaulas anteriores. Se eu não me engano, a videoaula 6 ou 7. Temos relacionamento do tipo 1 para N. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Relacionamento 1 para N. Então, a ponta N, funcionário, recebe o ID Estado Civil. Olha o campo aqui, ó. Identificado pela chave estrangeira. Identificado pela chave cinza ou prata.
Relacionamento do tipo 1 para N. Portanto, aponta N, funcionário, recebe o ID cidade. Olha o campo aqui, chave estrangeira. A tabela funcionário tem um campo ID cidade. Relacionamento do tipo, está aqui em cima, ó. Relacionamento do tipo é que essa tabela, vamos tentar pegar de forma que tentar mexer, isso, consegui, ó. Deixa eu ver se eu, aqui, essa bolinha é só para mudar o layout. Peguei, aqui, trouxe para baixo, joia, ficou legal, ficou bom agora. Relacionamento do tipo 1 para N, como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Funcionário recebe o ID departamento. A ponta N recebe o ID da ponta 1. E aqui, relacionamento do tipo 1 para N. Mesma coisa, a ponta N, cidade, recebe o ID da ponta 1, o estado. Então, finalizamos aqui o nosso projeto lógico e estaríamos preparados para iniciar a construção do banco de dados num aplicativo do tipo SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Essa vai ser uma próxima etapa dos nossos estudos. Mas, como temos feito, nós vamos utilizar aqui o Excel para construir essas tabelas e poder visualizar como será a linha de trabalho de um banco de dados com essas tabelas. Então vamos lá, o Excel já está aqui aberto, vamos inserir as tabelas. Então, Estado Civil, Funcionário, Cidade, Estado e Departamento. Então, Estado Civil, Funcionário, Cidade, Estado e Departamento. Dá um pouquinho mais de espaço aqui entre as tabelas, depois a gente cuida do layout. Já vou até fazer o seguinte, vou deixar o departamento aqui, depois a gente cuida, né? Vamos tentar fazer só da melhor forma possível. Dá um clique no salvar, lá na pasta que eu venho salvando todos os arquivos, e nós vamos chamar isso aqui de tabelas, exemplo do exercício 4, tá joia? Toda tabela tem sua chave primária. Então, ID Estado Civil, ID Funcionário, sem acento, caixa alta, ID Cidade, ID Estado e, por fim, ID Departamento. Tá ótimo, clique no salvar. Como nós temos feito, vamos identificar com cores as chaves primárias, todas elas em amarelo. Muito bom. E agora nós vamos inserir os demais campos. Na tabela Estado Civil, além da chave primária, nós temos o campo nome. Então, aqui nós vamos inserir nome. Na tabela, vou deixar essa maior aqui para o final. Cidade, nós temos nome e ID Estado. Então, na tabela Cidade, nós temos nome e ID Estado. Na tabela Estado, nós temos ID Estado, nome e sigla. Nome e sigla. E por fim, agora não tem jeito, na tabela Funcionário, nome e sobrenome, nós teremos ID Funcionário, nome, sobrenome, depois nós teremos número CTPS, série e CPF, número CTPS, série e CPF, seguidos de número RG, órgão emissor, data emissão, número RG, órgão emissor e data emissão, e depois as chaves estrangeiras, ID Estado Civil, ID Cidade e ID Departamento. Então, ID Estado Civil, ID Cidade e ID Departamento.
faltou aqui, ó, no departamento, colocar, além do ID departamento, nome. Clique no salvar. Vou tentar dar uma largura para todas essas colunas que dê para a gente trabalhar. Muito bem, e agora só vamos colocar as grades aqui para tentar caracterizar bem cada uma das tabelas. Eu vou inserir aqui algumas linhas para ter mais espaço. Mais uma linha. Muito legal, então a estrutura está pronta. Só mais uns detalhes. Vamos identificar as chaves estrangeiras. Então, na tabela funcionário, nós temos ID Estado Civil, ID Cidade e ID Departamento. Essa daqui não aumentou a largura, vamos aumentar agora, acho que foi tamanho 20 que eu coloquei. Isso. E essa última aqui não precisamos dela. Legal. Então, ó, 3 IDs na tabela funcionário, ID Estado Civil, ID Cidade e ID Departamento. São 3 chaves estrangeiras. Na tabela Cidade, ID Estado. Não temos mais nenhum ID, nenhuma chave estrangeira perdida por aí. E agora nós vamos simular o preenchimento, a alimentação do nosso banco de dados. Por onde começar? Temos que começar por funcionário. Ora, se eu fosse cadastrar um funcionário, eu precisaria dizer qual é o Estado Civil, o ID do Estado Civil. Não tenho nenhum cadastrado. Então, primeira coisa a fazer, por exemplo, 1, solteiro, 2, casado. Aí teremos mais opções, mas nós vamos nos restringindo aqui no começo. Muito bem, então se eu estivesse cadastrando alguém que fosse solteiro ou casado, eu já teria aqui uma das duas opções. Mas eu também preciso do ID cidade, nenhuma cidade cadastrada. Mas se eu tentar cadastrar uma cidade, eu preciso do ID estado, nenhum cadastrado. Então, antes de mais nada, por exemplo, ao contrário. Minas Gerais, MG, vai gerar o ID 1. A partir do momento que eu já tenho Minas Gerais aqui, que eu já tenho Minas Gerais cadastrado, eu posso cadastrar uma cidade de Minas Gerais, por exemplo, Uberaba. Uberaba fica no estado 1 e foi gerado o ID cidade 1. Muito bem. Então agora eu já tenho como informar o ID Estado Civil, desde que seja solteiro ou casado. Eu tenho como informar o ID Cidade, desde que seja Uberaba, mas eu ainda não tenho o ID Departamento. Então vamos lá. ID Departamento, compras, vendas, departamento pessoal e assim por diante. Seriam gerados os IDs 1, 2, 3. E assim, eu já tenho condições de cadastrar um funcionário, desde que ele tenha um desses estados civis, que ele trabalhe em um desses departamentos, que ele more nessa cidade e essa cidade fique nesse estado. Se for necessário inserir mais alguma coisa, a gente segue essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, Wagner Fernandes, CPF, eu vou inventar os dados aqui da série 001, CPF 123, número do meu RG, eu já tenho certa idade, então o meu RG é antigo, órgão emissor, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, data de emissão, eu vou inventar aqui uma de 10 de 2017, eu fiz outro RG, uma via nova o ano passado. Estado civil, eu sou, por exemplo, solteiro, moro em Uberaba e trabalho no departamento pessoal dessa empresa. Então, desde que eu tenha os dados disponíveis nas outras tabelas, gerou o ID número 1 aqui, eu posso inserir. Ah, mas olha, o Wagner não é solteiro, ele é divorciado. Então, eu
Preciso cadastrar aqui, ó, o divorciado. E aí eu alteraria aqui para 3. Mas veja só, primeiro eu cadastrei como solteiro, porque já existia a opção solteiro ou a opção casado. E depois que eu disponibilizei, que eu inseri a opção divorciado, viúvo, assim por diante, é que eu posso então alterar. As 3 operações de alimentação do banco de dados são inserir, alterar e excluir. Então assim nós estamos praticamente terminando mais uma videoaula e nós vamos apenas destacar com cores aqui para poder facilitar. Olha, chave primária do Estado Civil, vamos colocar aqui com azul, ela vai ser relacionada aqui, ó, com o campo ID Estado Civil, a chave estrangeira da tabela funcionário. A chave primária da tabela departamento, nós vamos colocar aqui de outra cor, vamos colocar em vermelho, ela será relacionada com o ID departamento, o vermelho. Cidade, o ID cidade, vamos pegar aqui o verde, por exemplo, ele estará relacionado com a chave estrangeira ID cidade verde, enquanto que o ID estado, que nós podemos colocar aqui uma outra cor de destaque, ela estará relacionada com o ID estado também identificado aqui pela mesma cor. Então assim nós temos nessa videoaula, eu não vou criar aquelas linhas que nós temos feito pelos relacionamentos, e as cores aqui vão funcionar para indicar os relacionamentos entre as tabelas. Nenhuma tabela pode estar isolada, nenhuma tabela pode estar desconectada das demais tabelas que compõem um banco de dados relacional. Então, espero que você tenha aproveitado mais essa videoaula e partiremos para a próxima videoaula, um próximo exercício. Até a próxima.